Bem-vindos à nossa live. Boa noite novamente, todos e todas. Bem-vindos, bem-vindas à live das Escolas Públicas do Campo, diálogo sobre as referências e experiências que estão sendo vivenciadas, experimentadas na região sudoeste do Paraná. É com muita alegria que hoje retomamos a nossa conversa, com a presença de mais duas escolas do município de Mangueirinha, no Paraná, na região sudoeste. E essas escolas estão iniciando no processo da educação do campo, sempre na perspectiva do Movimento Nacional da Educação do Campo, e tendo como base legal e teórica o amparo das referências já construídas pelos movimentos sociais no país, ao longo de quase 30 anos, diretamente nessa perspectiva, e da legislação conquistada, tanto a nível federal como a nível estadual, aqui no Paraná. Então, é com muita alegria que hoje nós trazemos a escola, o colégio, melhor dizendo, né, Estadual do Campo, Vilma dos Santos de Senha, e a escola Conceição Linhares de Almeida, também do município de Mangueirinha. Sua diretora, a Neuza Aparecida de Lima, a pedagoga Eliese Betim Chaves Dorini e a Eliane Sicorra do Nascimento, que estão aqui hoje para falar e contar para nós como está sendo esse processo, esse processo das escolas públicas do campo, na sua escola, né? Como que está sendo construir esse trabalho nessa escola? Boa noite a todos e todas. É com muita alegria também que estamos aqui nesse espaço hoje para compartilhar um pouquinho das nossas experiências aí com esta perspectiva desse movimento da educação do campo. Então, nós somos do Colégio Estadual do Campo, professora Vilma dos Santos de Senha, onde ele foi fundado em 1994, hoje com 28 anos já de idade, nosso colégio. Ele está localizado na comunidade de Canhada Funda, aqui no município de Mangueirinha, Paraná. Então, nós temos dualidade com a Escola Municipal Oswaldo Cruz. Ele oferta hoje o ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, no estabelecimento de ensino, e também o ensino médio. Então, aproximadamente, hoje nós temos 130 alunos, onde esses 130 alunos são divididos em 7 turmas, sendo do fundamental e do ensino médio, com estudantes que são oriundos das comunidades rurais do entorno da escola, da reserva indígena, no caso, os nossos indígenas, e também temos estudantes da cidade, do município. Outros também das comunidades de Ita 1 e Ita 2, né? No caso, ali, essas comunidades Ita 1 e Ita 2 são de assentamentos da barragem do município de Itá, Santa Catarina, e também das comunidades de Covozinho, linha Busqueroli, da Estil e linha Bianchese. Então, nós temos essa diversidade de estudantes, eles percorrem um trajeto que varia de 8 quilômetros, os que são mais distantes, até 20 quilômetros, até chegar na instituição de ensino para as aulas. No ano de 2020, na verdade, pela minha pesquisa de mestrado, foi possível esta oportunidade de estarmos no processo formativo, nos grupos de estudos da Refocar, pela UniOeste, né, por meio do projeto de extensão, de rearticulação das escolas públicas do campo, e isso nos fez aperfeiçoar ainda mais a nossa prática pedagógica, onde até então nós vínhamos fazendo o possível, né, com os professores que se dispõem a fazer um trabalho nesse sentido da educação do campo, não com um acompanhamento específico da educação do campo, porém, todos se empenham em fazer da melhor forma possível para estar, assim,
oportunizando um ensino que valorize a cultura, né, do campo, fazendo com que os nossos estudantes se sintam parte da nossa escola e que gostem de estar ali para aprender. Então, nós vamos expor um pouquinho das nossas atividades, da prática pedagógica, onde hoje nós estamos aqui para compartilhar algumas dessas atividades que a gente desenvolve na nossa escola. Então, boa noite a todos. Eu sou a pedagoga do Colégio Estadual do Campo, professora Vilma Santos de Senha. Atuo nessa escola desde o ano de 2015 e a nossa escola ela tem sempre um trabalho voltado, né, para a formação dos nossos estudantes e onde nós temos como princípio o respeito, a participação, a ética, a igualdade e a valorização. Durante muito tempo também, nós fizemos, né, dentro da nossa instituição, temos no nosso projeto político-pedagógico também o projeto Vida Saudável, aonde é um projeto que ele acontece nos meados do mês de outubro, quando o Estado pede para que todas as escolas façam a pesagem e a medição dos estudantes. E dessa iniciativa, o professor de Educação Física, o professor Aislan, teve a ideia de transformar num projeto, onde nós, com os dados obtidos e com o IMC de todos os estudantes, nós fazíamos uma gincana para que todo mundo participasse e, no final, nós faríamos sempre uma integração de todos, né, com uma mesa de alimentação saudável, para que todos criassem o hábito de ter essa alimentação saudável e que pudesse transformar a vida dos nossos estudantes e das famílias, né. Com muito êxito, a gente fez esse projeto desde 2018, né, só no ano da pandemia, que não foi possível, porque não foi feito por causa de que não foi possível fazer a pesagem dos alunos e a gente estava no modo remoto. Em 2019 foi um projeto da professora de português, né, de língua portuguesa. Ela trabalhou além dos conceitos básicos, né, da disciplina, o surgimento ali também das tecnologias, né, que os nossos alunos, mesmo descendo do campo, eles também acompanham rapidamente, como todos os jovens e adolescentes nessa idade. Então, ela propôs, foi feita essa visitação, né, após explorar bem o tempo, foi feita essa visitação às famílias, né, foi a turma do 9º ano, fez visitação às famílias, os pais ajudaram, buscaram os alunos na escola, levaram nas propriedades, eles fizeram filmagem, registros, fotos, entrevistas, entendendo, né, compreendendo a história dos pais, né, de como eles se tornaram, desde quando, né, eles estão no campo, né, de como foi, se foi de geração para geração, como que foi toda essa história, e o principal objetivo é o desenfreamento do êxodo rural, né, mostrar e motivar, né, os alunos nesse projeto, então, que houve mesmo, que o campo é bom, né, que ele tem seus pontos positivos, e que a vida no campo, uma família, mesmo que seja na mesma comunidade, é diferente da outra família. Então, foi um trabalho muito proveitoso, e depois teve o retorno também às famílias que foram até a escola e assistiram, né? Eles gravaram, eles fizeram a montagem, as filmagens, né? E ficou tudo muito legal, assim, e os pais, as famílias e as demais pessoas da comunidade escolar puderam observar e contemplar esse trabalho que eles fizeram. Pode ir para o próximo. Então, em 2019, né, nós fizemos também a primeira gincana de atividades recreativas, todas voltadas para a educação do campo, né? Nós movimentamos todos os nossos estudantes para que eles trouxessem animais e fizessem caracterização dos animais, corrida da galinha, debulhar milho e todas essas atividades assim
que tinham a ver com a realidade do campo, né? Sempre primando também pela questão da segurança dos animais, né? Que a gente sempre teve essa preocupação, e o respeito também com os animais, né? Então, foram uma semana quase de gincana, e onde os alunos puderam, de forma recreativa, né, participar e se integrar também com as temáticas da educação do campo. E uma vez que nós já, nessa época, desde 2019, também nós já recebíamos alunos da cidade, né, que vinham estudar conosco, né? Então, eles acabavam, todos, na verdade, acabam se integrando à nossa realidade e à nossa modalidade de educação do campo. Em 2019 também, nós tivemos a construção de uma estação meteorológica ali no pátio aqui do nosso colégio, onde a professora de física construiu com os estudantes toda essa estrutura, e durante 30 dias, os alunos fizeram a medição das condições climáticas, né? Foi organizado um Google Forms, onde diariamente 2 estudantes tinham a responsabilidade de ir lá medir com os equipamentos que estavam disponíveis na estrutura, e colocar nesse Google Forms para que no final dos 30 dias eles fizessem gráficos, fizessem todo o estudo de quais foram as condições apresentadas durante o período. Essa atividade ela foi feita com a 2ª série do ensino médio, e depois disso a professora fez uma atividade, construção de cartazes e medição de toda essa estrutura aí, para que ela fosse apresentada também numa feira de ciências que a escola fez naquele ano. Em 2019 também, nós tivemos a participação dos nossos estudantes do ensino fundamental na Invento, né, que teve a edição em Pato Branco, e sob a supervisão dos estudantes do ensino médio, né? Então, eles fizeram a construção de um foguete com materiais que eram estabelecidos pelo edital, todos de forma alternativa, materiais alternativos, e onde nós tivemos a grata surpresa de levar o primeiro lugar na categoria de lançamento por distância, né? E ficamos em 4º, 5º com o mesmo foguete, na categoria de precisão, se eu não me engano, assim, agora eu não lembro direito, mas foi essa. É uma participação assim muito importante, assim, com onde a gente mostrou, os nossos jovens, eles mostraram o protagonismo deles, né? Desde o estudo, da medição, da confecção, da orientação. Então, foi uma atividade assim bem proveitosa que os alunos gostaram do que fizeram. No ano de 2021, tivemos a oportunidade, com a minha pesquisa do mestrado, de fazer, com a utilização da metodologia da sistematização das práticas, que é uma metodologia baseada nas experiências e práticas populares, desenvolver aqui com os professores um trabalho de retomada, né, as atividades que foram desenvolvidas durante o período ali de 2016 a 2020, e para nossa surpresa, tivemos uma gama de atividades que, uma quantidade, assim, uma dimensão enorme de atividades que os professores se empenharam em desenvolver no sentido da perspectiva do movimento da educação do campo, sem ter um acompanhamento específico da educação do campo. Então, a partir deste momento aqui de 2021, com esta sistematização das práticas, a nossa prática pedagógica, foi possível visualizar o quanto todos se empenham, né,
para poder oportunizar este tipo de trabalho para os nossos estudantes, né? E a partir aqui da sistematização foi possível essa oportunidade de participar desse processo formativo. Inclusive, temos até agora, no ano de 2022, vários professores que estão envolvidos e engajados, inclusive nos grupos de estudos, né, da Refocar, para melhorar ainda mais a sua atuação pedagógica na nossa escola do campo. Aqui, então, foram os momentos que nós desenvolvemos as atividades, nos momentos de estudo e planejamento que nós tivemos também com relação ao nosso calendário escolar, nós utilizamos esses momentos para fazer esse trabalho aqui com os professores. Aqui, então, faz parte da sistematização das práticas, onde nós tivemos a oportunidade de termos a professora Cecília na nossa instituição de ensino também, para estar compartilhando seu conhecimento, e neste dia foi um dia de formação continuada, onde todas as escolas do nosso núcleo de educação de Pato Branco participou, né? As 26 escolas do núcleo das escolas do campo participaram via Meet, uma vez que ainda estávamos em processo de pandemia. Nós fizemos essa Meet da nossa escola com os nossos professores para as outras escolas do campo, no caso do núcleo de Pato Branco. Esse é um momento que nós participamos ali do planejamento, né, com o pessoal da Refocar, que foi no município de Verê. Então, a partir desse momento que nós começamos com o acompanhamento da professora Cecília, do pessoal da UniOeste, né, da Refocar, com essa troca de experiência, esse processo formativo nos oportunizou, assim, um novo olhar para a educação do campo. Então, estamos engatinhando ainda, né, mas já estamos nesse movimento aí de transformação da nossa escola rural em escola pública no e do campo, pois estamos no campo, né, e somos do campo, então, isso vem, assim, oportunizando aperfeiçoamento da nossa prática pedagógica e, ao mesmo tempo, transformação da nossa prática pedagógica para mesmo os nossos sujeitos do campo, com essa valorização, para que eles se sintam parte, né, não somente os nossos estudantes, mas todos os nossos profissionais, os nossos professores, apesar dessa rotatividade de professores que temos a cada ano letivo, mesmo assim nós conseguimos desenvolver um trabalho onde a maioria dos professores se engajam com a escola, no sentido de querer desenvolver uma prática né, condizente com o contexto da escola, do campo. Aqui a Eliane pode nos auxiliar aí com esse projeto interdisciplinar, que foi a construção de gráficos, né? Acho que as disciplinas ali de matemática também participou, né, Eliane? Pode... Isso foi interdisciplinar com a disciplina de geografia. De início de trimestre sempre é proposto pela sede que a gente faça um nivelamento, e dentro do nivelamento de matemática, educação financeira e geografia, nós tínhamos conceitos similares. Então, a gente optou em fazer esse estudo com apresentação de gráficos. Então, eu trabalhei como professor de matemática, trabalhei os tipos de gráficos com eles, e para que serve cada um, né, que eles poderiam usar mais do que um, enfim. E a professora de geografia trabalhou, então, o contexto. Os alunos realizaram pesquisa nas propriedades rurais deles, das famílias deles, incluindo os alunos que não são como a diretora já comentou, nós temos alguns alunos que são
da área urbana, né? Eles são da cidade, eles se envolveram, os que não se envolveram fizeram um estudo à parte, né, com a água da Sanepar, né, o uso da água, enfim, a racionalização, o preço, o valor, o gasto, né, eles fizeram esse estudo dentro da cidade, e os alunos do campo, mais centrados, então, na atividade deles, eles fizeram estudos sobre a plantação de grãos, o que mais se planta em cada comunidade, quando mais ou menos se colhe por o quê, fizeram um estudo dos últimos 2 anos do preço, a variação do preço, também a suinocultura, que tem algumas famílias que trabalham com isso, né, dentro da suinocultura, os porcos vivos, os porcos que acabam morrendo, como que é a perca, quanto que a empresa considera como perca, quanto que os próprios donos têm que arcar, né, quando acontece isso. Também eles trouxeram temas sobre desmatamento, meio ambiente, essas coisas, e destacaram também, dentro principalmente da realidade deles, né, que é uma coisa que eles dominam bem, destacaram que tanto na agricultura ali de grãos, como na leitaria, na suinicultura e outras, agricultura familiar, hortas, essas coisas, tudo também sofre alterações, às vezes, conforme as intempéries climáticas. No momento dessa apresentação desses gráficos, nós estávamos vivendo ali o período de guerra também, então eles viram que isso também interfere no preço, né, na variação do preço da comercialização, porque sai mais caro às vezes para plantar. Então, todo esse estudo eles fizeram dentro da realidade deles, assim, e na verdade eles nem precisaram muito que a gente ficasse dizendo, né, você tem que fazer assim o assado, né? Eles conseguiram fazer porque é muito, muito do dia a dia deles, né? Como foi feito com os alunos do ensino médio, a maioria deles já ajuda também na lavoura, já, né? Muitos deles já fazem trabalho meio que sozinho, então, assim, foi no campo deles mesmo. Foi muito bom o trabalho, muito proveitoso. Foi feito com a segunda e com a terceira série do ensino médio. Então, aqui são algumas visitas que a gente faz, algumas atividades práticas que a gente prima muito por isso. Para quem não conhece, essa é a Casa de Pedra, é um patrimônio histórico do nosso município, e nós levamos uma turma lá para conhecer a propriedade que ela é tombada pelo patrimônio histórico, porém ela está nessas condições ali. Também aqui nós temos a construção das pirâmides alimentares, né, que os alunos fizeram desde do projeto inicial até todo o estudo dos alimentos, a classificação, e todas as atividades dentro das disciplinas de matemática e ciências, né, com a turma do 8º ano, né. Todos esses nossos trabalhos que a gente fez esse ano, ele foi exposto numa varanda de partilha, né? Foi a nossa primeira varanda de partilha, e a gente fez uma junção de vários projetos que nós precisávamos numa única atividade. Nós fizemos a primeira varanda de partilha, a festa junina, e fizemos também a mobilização da Semana D, né? Que foi proposta pela CIED. Então, dessa atividade, né, nós temos algumas imagens, né, que a gente compartilha do que foi. A Neuza, você quiser comentar alguma coisa que nós fizemos o projeto de leitura aqui também, né? Pode complementar. Então nós temos com regularidade no nosso projeto político-pedagógico o projeto Ler e Pensar. E a cada ano nós damos um novo formato. No ano passado, como estávamos em pandemia, nós recebemos o convite da UniOeste para participar ali do centenário do Paulo Freire, onde os nossos estudantes participaram, né, pelo projeto de leitura, com o livro do Menino que Lia o Mundo, e a partir daí eles participaram das atividades para a construção do livro. Então, isso foi um momento, assim, de muita valorização, no caso dos nossos estudantes, que eles se sentiram muito felizes com essa participação. E, neste ano, nós já direcionamos um pouco diferenciado esse projeto de leitura, onde, devido a essa diversidade que nós temos no nosso dia a dia com relação às faltas
no caso, assim, de professores, onde os alunos têm aulas vagas, né, entre aspas, nós estamos direcionando o projeto de leitura aqui para o ensino fundamental, nesse sentido aí, para ocupar os nossos estudantes nas aulas vagas, com as temáticas, é claro, né, para eles fazerem leituras da educação do campo, né, da cultura camponesa, da cultura indígena e da cultura afro-brasileira, que vai culminar no final ali desse processo letivo, no caso, no dia ali da consciência negra, onde eles vão estar apresentando as leituras com algum gênero artístico para os demais colegas da escola, no caso. Com relação à perspectiva do movimento da educação do campo, como eu já falei ali, que estamos ainda engateando, né, nesse processo de transformação da nossa escola, no caso, em escola pública do campo mesmo, né, com base na modalidade. Posso dizer, assim, que a partir do momento que tivemos essa oportunidade de acompanhamento pela universidade, né, um acompanhamento específico da educação do campo, já foi possível uma reestruturação no nosso projeto político-pedagógico com as especificidades da educação do campo, e já estamos colocando em prática, né, toda essa dinâmica, esse movimento. Algumas imagens que estão sendo transmitidas são os alunos realizaram medições agrárias, né, ao entorno da escola, porque muitos tinham dificuldade em compreender o tamanho, né, do alqueire, do litro, enfim, dos múltiplos e submúltiplos do hectare. Eles tiveram palestras sobre educação financeira para propriedades rurais, principalmente, trabalho com receitas, que são receitas da casa, né, de cada família. Nós também realizamos um encontro com o núcleo e as outras demais escolas do campo aqui do município, vinculado ali à semana pedagógica, ao encontro pedagógico, né, que nós tivemos com todas as escolas do campo aqui do município, as escolas estaduais. Então, foi a gente que realizou, então, esse primeiro encontro. A formação do campo, né? Essa bandeira que aparece ali foi feita na Festa das Sementes, para a escola participar. Ela é feita toda com semente, né? Com o slogan da escola. Ela ficou bem ampla, muito bonita, muito bem feita, né? E os alunos foram representar, então, a escola nessa feira das sementes, Festa das Sementes. Aqui, novamente, né? Teve a semana pedagógica, novamente as escolas do campo, então, está surgindo um novo molde, né? Então, em vez de cada escola, como a SEAD propõe, como é proposto que cada escola faça a sua semana pedagógica, então, ultimamente, a gente se reúne, as escolas do campo aqui de Mangueirinha, se reúne numa escola só, já que estamos tratando da mesma modalidade de ensino, por que não trabalharmos, então, todos juntos, né, num coletivo, né? São algumas belezas do entorno da escola, né, que a gente registra, e os alunos também, toda a comunidade, enfim, já é típico da nossa escola. Que lindo, né? Participar de tudo isso, ouvir as falas de vocês, passa um filme pela nossa cabeça, né? A gente lembra de tantos alunos, tantos trabalhos, professores, né? Enfim, é um mundo a escola do campo, né? As turmas fazendo atividades diferentes, pensando em dimensões diferenciadas, e a gente percebe esse avanço, né? Que as coisas foram se aproximando ali, né? E, como diz a Eliane, né? A gente chegou a fazer uma bandeira, um símbolo de sementes para a nossa escola, né? Para ir para a Feira das Sementes e também para simbolizar nossa escola. Então, parabenizar vocês por esses passos iniciais, como vocês dizem, né? Mas que tem raízes fortes, porque a escola de vocês, ela sempre trabalhou inserida nesse contexto dos alunos, né? Não dá para dizer que a escola Vilma de Senha começou agora, né? Vocês têm uma história grande de estarem sempre próximas desse mundo dos alunos que são das comunidades da Canhada Funda, né? E os arredores ali, que são 11, né?
ou 12 comunidades que participam, né? Então, eu acho que quando a gente olha de fora e vê essa gama de atividades e relações diferenciadas, a gente percebe esse enraizamento da escola de vocês. Agradecemos, então, a participação e vocês ficam por aqui, que logo mais a gente entra novamente para os comentários finais. Obrigada, pessoal. E é com alegria, né, que a gente chama aqui a nossa próxima escola, que também é do município de Mangueirinha e também é vizinha da Escola Vilma de Senha, né, que é a Escola Conceição Linhares de Almeida, que vai estar conosco aqui. A escola anterior é um colégio, né, porque aqui no Paraná as escolas que têm ensino médio se chamam colégios, né? E a escola de Mangueirinha, a escola, aliás, Conceição Linhares, ela é uma escola de anos finais, do ensino fundamental, né? E nessa escola nós temos, então, a diretora, que é a Elaine Hartmann Regina dos Santos, né? Temos a pedagoga, que é a Alessandra Rocha Dang, e mais uma professora que está conosco hoje, né? Que é a professora Leucira Terezinha Zart Henchen. Então, bem-vindas, boa noite, e deixamos a palavra com vocês para que vocês se apresentem e nos contem o que andam aprontando nessa escola, esses adolescentes, essas comunidades e o trabalho de vocês. Obrigada pela presença. Nós trabalhamos na Escola Estadual do Campo, que fica aproximadamente a 25 quilômetros da zona urbana, né? Então, assim, os professores, em sua maioria, vão também aqui da cidade para o interior, tá? Alguns vão de ônibus, levantam bem cedo, e outros vão de transporte de carro particular. Então, a nossa escola, assim, no início, ela começou em torno de uma empresa, de uma madeireira que tinha, a qual, infelizmente, acabou, né? Então, quando eu conheci em 89, essa escola recente tinha saído, que era doado um local para funcionamento no pavilhão da comunidade. Aí eles construíram essa escola e ela foi aumentando devido à necessidade, né, da quantidade de funcionários que a empresa tinha, que na época era em torno de 600. Essa escola, então, ela funcionava em 3 turnos, manhã, tarde e noite, até hoje é o 5º ano, né, mas antes era a 4ª série. E com o passar do tempo surgiu a necessidade, né, de abrir do 6º ao 9º ano, tá? Então, assim, em 87, a escola, os professores davam aula de 6º, 7º, 8º e 9º, mas era por intermédio da prefeitura. E aí, em 94, tá, a nossa escola se estadualizou, tá? Então, foi em setembro de 94 que ela veio a funcionar, recebendo o nome de Escola Estadual do Campo Conceição Linhares de Almeida, tá? Que recebeu esse nome em homenagem a uma professora da época, que foi mãe do ex-prefeito aqui da nossa cidade, né? A dona Conceição Linhares. Então, assim, hoje a nossa escola ela funciona em dualidade com a Pedro Antônio Casagrande, tá? Que é de pré a 5º, e a nossa que tem de 6º a 9º ano. Uma escola, assim, de um número bem reduzido de alunos, tá? Porque ela funciona basicamente foi um assentamento, na verdade, além de ter a empresa, que é a qual fechou já faz um bom tempo e terminou, existem hoje 2, 3 casas lá na localidade. A maioria desses alunos hoje vem do interior do campo também, que foi um assentamento que veio ali, que os nossos alunos são das localidades que é São Miguel, 13 de Maio, a 12 de Outubro, a Nova Prata, a linha Dois Vizinhos, a linha Conquista, a linha Medianeira. Então, assim, esses alunos vêm de transporte até a nossa escola. Alguns ficam ali e os outros vão lá para a escola da professora Neuza na Canhada Funda no ensino médio. Então, a maioria desses nossos alunos, eles vêm da comunidade rural, aproximadamente 10 quilômetros, 12 ou mais alguns, né? Eles vêm bem cedo
A escola oferta um café 7h10 da manhã, porque eles levantam bem cedo e chegam ali, e vão voltar para casa, vão chegar em torno de 12h30, alguns até mais, né? Mais tarde do que esse tempo. Então, assim, a agricultura é a maior fonte de renda e a leitaria, né? Que a maioria das pessoas tem as vacas leiteiras e vendem para um laticínio que fica ali na comunidade do Itá, mais precisamente, bem próximo ali. Então, na verdade, as famílias sobrevivem disso, tá? A comunidade em si, onde tem a escola, ela é bem pequena hoje, tá? Tem poucas pessoas morando. Então, assim, a gente atende o pessoal da comunidade e a maioria é do campo. E a gente começou a participar desse projeto, das atividades com a Refucar. Eu estou ali nessa escola trabalhando desde o ano de 89, que eu cheguei, são aproximadamente 33 anos já que eu trabalho lá. Eu amo de paixão, sim, a comunidade, os alunos. A gente tem como objetivo ajudar os alunos a verem que o campo ainda ele é viável, ainda ele faz as pessoas sobreviver, tudo vem dali, um depende do outro, e que não é só saindo do campo que a vida pode ser boa, né? Então, eu passo agora a palavra para as minhas colegas. Eu sou a professora Alessandra, eu estou como pedagoga, então, na escola Conceição Linhares de Almeida. Eu já trabalhei alguns anos atrás, saí, agora voltei, agora já é o 4º ano que eu estou novamente na escola. No ano de 2021, então, eu tive a oportunidade de trabalhar na Vilma de Senha e na Conceição Linhares. Aí a gente conseguiu fazer essa conexão das escolas do campo, que a gente começou a trabalhar a partir daí que eu conheci também a professora Cecília, né, e começamos a trabalhar, então, juntos. Então, esse trabalho está começando, mas a gente vê que está surgindo muita oportunidade, que a gente está crescendo muito, está tendo muito aprendizado, e os nossos alunos, eles são oriundos, os que vão, né, para o ensino médio, então, tem algum irmão que estuda lá com a gente, e de repente o irmão estuda lá na outra escola. Então, a gente está conseguindo fazer uma parceria muito boa, um trabalho desenvolvendo muito bom, como a diretora falou ali, a Elaine falou, a gente participa junto sempre que possível, a gente está participando junto das atividades, dos encontros, e isso é muito proveitoso, a gente consegue trazer muita informação, muito conhecimento, então, para a gente repassar aos nossos professores, e isso está engrandecendo bastante, e a gente está vendo que está fortalecendo a educação do campo, que a gente trabalhava, de repente, de uma maneira que a gente pensava que estava fazendo alguma coisa correta dentro da educação do campo, e, na verdade, a gente pecava bastante. Então, a gente está começando, está aprendendo, mas está sendo muito bom mesmo. Nós vamos apresentar alguns trabalhos, a gente tem um projeto na escola, que esse projeto a gente convidou então a professora Leucira para falar hoje, porque foi ela que iniciou esse projeto. Ela vai falar sobre o projeto, que é o projeto Leitura, que ele está incluso no nosso PPP, agora ele faz parte do PPP, então desde 2021. Aí ela vai contar um pouquinho sobre o projeto, alguma coisa que teve uma época que ela não estava na escola, eu vou complementar também. Então, olá, tudo bem? É um prazer estar participando desta live, onde eu quero contar a vocês que eu também resido nas proximidades aqui da nossa escola do campo, moro aqui na zona rural, e eu atuo nas 2 escolas, no Vilma de Senha, e na Conceição Linhares de Almeida, que é um privilégio poder estar atuando nessas 2 escolas do campo. Então, eu vou falar um pouquinho do projeto de leitura. Enquanto a pedagoga vai passar os slides, eu vou falando um pouquinho. Então, a nossa escola do campo, ela sentiu a necessidade de um projeto que oferecesse aos alunos o momento de leitura.
Porque o que a gente observa? Que muitos alunos, eles têm deixado um pouco da leitura. Por quê? Porque eles encontram, devido à internet, eles encontram as respostas prontas, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer que eles tenham o hábito da leitura. Que eles tenham o hábito da leitura. Então, nós criamos o projeto, inicialmente, o projeto Leitura, Ler é Preciso. E contação de histórias. Aí, foi um projeto em que deu o pontapé inicial. Foi muito interessante, porque ali nós, juntamente com a equipe pedagógica e direção, nós sentamos e fizemos um cronograma para toda semana ter um momento de leitura, onde que os professores de todas as disciplinas levavam aquele momento, aquela aula, a leitura. Podia ser livro literário, histórias em quadrinhos, contos, poesias, enfim. Até poderiam ler da determinada disciplina. E foi muito interessante. Por quê? Porque, nesse momento, a escola parava para o momento da leitura. A cozinheira parava, as meninas da limpeza, a direção, a secretária, porque aquele momento era o momento da leitura. Então, durante a semana, os alunos pegavam os livros na biblioteca, pegavam uma ficha de leitura, lá eles anotavam. E dentro desse projeto, os alunos puderam participar, ó, que aqui nós temos a imagem e a frase. Foi os alunos que desenharam, teve um concurso e foi escolhido a leitura e a imaginação do mundo. Essa imagem que está aparecendo ali, a que ganhou, então, o concurso, essa menina que desenhou, ela gosta só de grafite, ela não gosta de usar cores, ela não gosta das cores, ela é grafite que ela gosta. Aí eu questionei, porque ela desenha maravilhosamente, eu questionei, eu falei, eu não vi nada teu ainda para o concurso. Ela falou, eu não quero pintar nada. Eu falei, você não precisa pintar nada. E ela falou assim, eu gosto de tom sobre tom. Eu falei, então crie. Eu falei, eu sei que você tem criatividade, então se virem, criem. Daí eu fui na sala e coloquei que eles podiam usar terra, eles podiam usar qualquer material da natureza, folha, fazer tinta, ser colorido, ser da maneira que eles quisessem. E esse trabalho dela, essa pintura dela, é com café, é toda feita com tons de café. Ela usou café para colorir. Então, quando ela chegou e entregou a folha do trabalho, veio aquele cheirinho de café. Eu falei, o que você fez aqui? Ela falou, fiz vários tons, várias tintas usando o café. Então, ela criou cores, tons, né? Fez tom sobre tom aí, e tudo usando, então, elemento da natureza. E ela, como ela gostava do grafite, ela só tonalizou um pouquinho, mas deixou ali e usou o café para fazer isso. Dentro do projeto de leitura também nós criamos o Jornal do Estudante. Então, quando eu trabalhei, por exemplo, o gênero textual notícia e reportagem, as características e tal, eles criaram, de acordo com recortes de jornais, de figuras de jornais, eles criaram um telejornal, onde nesse telejornal tinha os apresentadores, tinha o repórter, tinha o entrevistado, e os alunos nossos, muito criativos, que eles fizeram até o mapa do Brasil para dar a previsão do tempo, porque eles são muito criativos. E eles desenvolveram esse telejornal. E em outra ocasião também, nós convidamos pessoas da comunidade, então nós utilizamos o resgate da contação de história, mostrando a importância a eles da valorização, do respeito, em ouvir pessoas idosas a contar histórias. E eles ficaram interessados em ouvir essas pessoas, eles questionavam essas pessoas idosas contar histórias. E em cima das leituras também os alunos elaboraram histórias em quadrinhos, o qual nós fizemos um mural com as histórias em quadrinhos que eles criaram. Do cordel, então, foi no ano de 2021, que foi quando a gente trabalhou, né, Paulo Freire, que a gente participou também. Vários alunos nossos fizeram parte do livro, então, né, trabalharam, fizeram os desenhos, fizeram textos, e aí a professora trabalhou com eles cordel.
e ficou maravilhoso. Nossa, eles fizeram um trabalho muito bom, que esses cordéis também, então, foram apresentados, a gente faz uma apresentação dos trabalhos que eles vão desenvolvendo, a gente faz, então, essa apresentação. Então, eles foram incluídos nessa apresentação que a gente fez para as famílias, mais tarde. Essa foto aqui, então, que também teve a festa junina junto. Essa época eu não estava na escola, mas foi festa junina, tem lá atrás o mural da redação Paraná, dos acertos, então tudo a gente tenta, assim, sabe, gratificar eles, para eles incentivar mesmo eles, para eles participarem e sempre dar o melhor, né, possível. Aqui, quando eles participaram, então, ali os certificados e os livros, né, que nossos alunos, então, receberam. Aqui, a gente faz um trabalho na escola que a gente vai pegando tudo que eles fazem de trabalhos, assim, e a gente vai pedindo para os professores guardarem ou para eles guardarem, e aí, quando a gente faz as reuniões de pais, a gente faz está tentando fazer diferenciado e está funcionando, cada vez está funcionando melhor. Então, teve do primeiro trimestre, segundo trimestre, né, quando a entrega de boletins, para não ser aquela reunião chata de ir lá de o pai ficar ouvindo, né, não gosto de ir na reunião tal, então a gente faz uma coisa assim gostosa, apresentação dos alunos, a gente expõe os trabalhos dos alunos pela escola, faz, então, uma amostra dos trabalhos que eles desenvolvem, a gente expõe na escola, os alunos apresentam alguma coisa para os pais, sempre tem uma apresentação ou cultural, uma música, uma dança, os trabalhos que eles confeccionaram, os trabalhos práticos, então a gente sempre está expondo para os pais para mostrar o que os seus filhos estão fazendo, né? Então, aqui, ó, é um dia de uma reunião, então, de pais, que está ali as mostras, os trabalhos que eles fizeram. Então, a gente sempre, né, está incentivando os pais também a participarem. A gente tem uma participação ótima dos pais. Aqui, então, durante as reuniões, a gente faz atividades que envolvem esses pais. Ali, ó, as mães participando de uma dança da cadeira. Então, isso é bem gratificante, sabe? Porque eles realmente participam, eles, sabe, se dedicam ao máximo e os filhos fazem a torcida para os seus pais. Não vai, mãe, né? Tenta, você vai conseguir, você vai ganhar. E é bem gratificante essa parte. Aqui os pais ali participando também, então, teve toda uma homenagem, né, tal que foi feito, pais, mães, familiares, quem pode ir na escola, então a gente convida, né, algum familiar que possa comparecer na escola. Aqui, então, eles participando de uma gincana, a gente promoveu uma gincana, então, esse ano, aqui tem uma aluna, então, fazendo uma apresentação, e os pais ali participando da gincana, e a gente tentou envolver nessa gincana algumas atividades que tem a ver com o campo. Essa dali era de descascar milho, tinha que descascar o milho, colocar dentro do saco, o filho pegar o saco, levar lá do outro lado, sabe? Era bem interessante essa atividade. Foi uma participação muito boa mesmo. Nossa, eles se divertiram, eles competiram, sabe? Aqui, continuando, então, pais e filhos, né? Todas as atividades a gente envolveu pais e filhos. E foi em peso. Ali também os pais participando. Ali alunos e também pais. Então, essa questão das reuniões, aí a gente faz essas brincadeiras, faz a reunião em si, a entrega de boletins, né, brincadeiras, os brindes, e sempre a gente compartilha uma mesa com um lanche especial, a gente faz, assim, um dia bem diferenciado, e eles sempre falam que é um momento agradável, gostoso, que eles passam com os filhos deles, que eles... então, eles têm aquele momento junto com os filhos deles, e isso cria um vínculo muito grande, ajuda muito a gente na parte da gente ter essa facilidade de falar com os pais, olha, ele está com dificuldade na tarefa, dá uma ajuda na tarefa, então isso traz os pais para a responsabilidade de ajudar a gente na questão ali do aprendizado do aluno, isso ajuda muito a gente, entrosamento da escola com a família, e a gente tem essa facilidade, isso a gente conseguiu ao longo dos anos, essa facilidade de conseguir
é trazer os pais, então, a família para a escola participando. A gente consegue contato com todos os pais, se a gente manda recado que precisa de alguma coisa, precisa vir na escola, eles vêm, eles participam. A gente tem grupos de WhatsApp com todos os pais, por turma e com os filhos, então a gente tem uma comunicação muito boa, e essa questão das reuniões a gente achou assim que cada vez está ficando melhor. Que maravilha poder ouvir tanta coisa bonita com tanta convicção, né? Acho que vocês passaram muito dessa convicção, assim, da alegria de vocês estarem nessa escola, né? Essa história tão longa que a Elaine trouxe, né? E que a Leucira e a Alessandra se incorporaram, né? Foram fazendo essa escola ficar viva e presente na comunidade. E não tem como, ouvindo vocês aqui, a gente não pensar em cada vez mais fortalecer essas escolas e encontrar maneiras, né, de fazer com que elas não fechem. Eu fiquei pensando aqui, né, a gente sabe que a população do campo está diminuindo, que nós estamos num outro momento da nossa história, da nossa conjuntura, mas quando a gente escuta vocês, a gente fica com o coração apertado aqui, nossa, uma escola dessa não pode fechar, não é verdade? Porque tanta coisa, tantas oportunidades para essas crianças, através do conhecimento, né? Eu acho que isso que fica muito forte, essa interação com o campo e esse trabalho com o conhecimento científico que vocês fazem. Então, parabéns, obrigada pela presença, por terem se desafiado a estar aqui, e a gente chama, então, agora a Escola Vilma de Senha para estar aqui também. Eu dou uma saidinha e o professor Bonamigo bate um papo com vocês. Ao nós ouvirmos esses relatos e os depoimentos aqui no nosso chat expressam isso. As inúmeras práticas, inúmeras atividades que vocês estão construindo, e vocês estão de parabéns por construir essa escola significativa. Uma escola significativa, e eu destaquei antes para vocês mesmas, para vocês nos depoimentos. A Leucira falando, essa escola é legal, é bom de estar ali, é muito realizador fazer esses projetos, fazer o projeto leitura, reunir com os pais, conversar, é um dia agradável. Alessandra, a Elaine, nessa última experiência, que vocês retratam isso. Da mesma forma, as práticas pedagógicas da Neuza, da Eliane e da Liese, da primeira escola Vilma de Senha. Vocês têm inúmeros projetos, desenvolveram desde sempre projetos, projetos que se vincula à realidade dos estudantes e do entorno da escola com as comunidades que vocês fazem parte. Ficou muito claro isso, Eliese, quando vocês estavam fazendo depoimento, a visita às famílias, as aulas práticas de ciência, a participação do Inventum, as palestras que vocês fizeram, mas eram no início, isso que eu percebi de vocês, um conjunto de projetos sendo realizados, um conjunto de atividades pedagógicas sendo realizadas, mas ainda em projetos talvez que transversalizavam a escola. E aí, a partir do momento em que vocês começam a fazer uma sistematização, uma reflexão sobre essas práticas que vocês estavam desenvolvendo, mas ainda não de forma refletida, reflexiva, com aquilo que preconiza historicamente a construção da educação do campo, com aquilo que está nos fundamentos da construção histórica da educação do campo, com aquilo que tem de fundamental do processo de ensino e de aprendizagem da escola, vincular-se organicamente ao campo, e que a escola do campo se organize, se reestruture, inclusive mudando o seu projeto pedagógico, vocês disseram que uma escola saiu de um determinado ponto, de talvez de algumas práticas isoladas, importantíssimas, mas ainda não dialogadas com a modalidade da educação do campo, em trazer o campo para o processo de ensino-aprendizagem como um todo, no planejamento com os professores, no planejamento coletivo,
trazendo a realidade do entorno da escola por meio dos inventários, dos levantamentos que vocês fizeram, na elaboração dos documentos da escola, com os dados da escola, e aí o planejamento junto aos professores, para que pudesse todos pensar juntos a construção da escola de vocês, Vilma de Senha, mas a construção de uma prática pedagógica. E aí, os textos, eles nos dizem, a prática pedagógica é aquela prática educativa intencionada, que tem um objetivo, que tem uma finalidade, que tem uma organização. E aí a escola se põe em movimento, se transforma. Me parece que fica a imagem de vocês, Eliese, Neuza e Helene, de que vocês dizem, estamos iniciando, estamos caminhando. Mas eu diria, que trajetória interessantíssima essa. Porque vocês não fazem mais pequenas ações isoladas em si mesmas, mas elas estão articuladas com uma modalidade, com um movimento que ressignifica a escola de vocês, as escolas do campo e, sobretudo, fortalece a construção da modalidade da educação do campo. Então, esse movimento que vocês estão percorrendo é um movimento muito bonito. Mas é um movimento, e aí eu destaco aquilo que a Alessandra, a Eliane e a Leocira falaram. Assim como você, Neuza, e a Eliane e a Eliese. Há para fazer esse movimento, colocar a escola em movimento, sair de uma prática fragmentada para uma prática sistematizada, refletida, há uma unidade, há uma combinação, há uma prática coletiva da equipe diretiva, pedagógica e os professores dentro da escola. Mas o que eu destacaria também, um outro elemento, que nos dois depoimentos apareceram, no meu ponto de vista, a relação que vocês têm com as comunidades, com os pais, as mães, com as pessoas que cuidam dessas crianças, desses jovens que vêm para a escola de vocês. Esse projeto de leitura, Alessandra, Elaine e Leocira, esse projeto de leitura com muitas atividades. Eu penso aqui, o pessoal está manifestando. Criativas esses mecanismos que vocês criaram, Leocira. Esses mecanismos para trazer os estudantes a quê? A gostar de ler. Vocês disseram, os estudantes estão gostando de ler, eles aprenderam a ler, eles gostam de ler, eles ficam esperando a atividade da leitura. Aí alguém pode dizer, tá, mas o que vai fazer na escola? Tem que ler mesmo, é isso mesmo. Não, não. Porque nós vivemos um contexto histórico de negação de leitura, negação de ciência, negação da reflexão do planejamento coletivo, negação das ações coletivas. Nós vivemos um mundo que prega a competição, o subjetivismo, cada um por si, e os outros sem nenhuma preocupação. Ao contrário, ações coletivas de leitura. Agora, quem lê, independente do conteúdo, não fica apenas nessa leitura. Porque vocês demonstraram, a partir da leitura, a partir do projeto, se potencializa inúmeras outras atividades. Olha a criatividade que vocês potencializaram ao fazer o concurso do logo do projeto de leitura. Imaginar que as crianças, elas são extremamente criativas, mas se a escola não dá oportunidade, não dá vazão, não trata pedagogicamente, é uma criatividade desperdiçada. É uma vida desperdiçada. Então, a criatividade, a arte, a capacidade de ler, e vocês expressaram também, não fica na leitura, fica na criação de movimentos artísticos, né, de movimentos estéticos, mas se reflete em todas as disciplinas por meio da escrita. E eu diria, numa síntese assim, se fosse possível,
essas atividades que vocês estão fazendo e essas práticas pedagógicas, elas se sintetizam em algo que vocês expressaram. Eu diria, a função social da escola, primordial, talvez a primeira de todas, é fazer com que os estudantes aprendam. Mas para aprender, tem que gostar de aprender. Tem que querer aprender, tem que ter prazer em aprender. E isso vocês estão potencializando na escola. A aprendizagem dos estudantes só é possível se os estudantes se envolvem com a escola, se eles gostam da escola, se eles gostam da equipe pedagógica, dos professores, da equipe da direção. Agora, vocês trazendo os pais para dentro da escola, vocês ressignificam o papel da escola, não apenas na primeira, talvez primordial, finalidade, que é de possibilitar a apropriação do conhecimento científico. Mas mais ainda, além dessa finalidade principal, que nós não vamos abrir mão nunca, que a escola tem que sim ensinar bem, os estudantes têm que aprender bem. Mas as escolas do campo têm uma particularidade. As escolas do campo, elas mobilizam a comunidade. Elas são a alma da comunidade. E eu diria, uma das instituições, hoje, que tem maior credibilidade junto às pessoas e às famílias. Os pais quererem ir para a escola, os pais participando da escola, os pais apoiando a escola, sustentando a escola. É isso que faz esse trajeto, Neuza, esse percurso que você tão bem analisou na sua dissertação, que há uns dias atrás nós estávamos aprovando ela com todos os méritos, porque você sistematizou na Escola Vilma de Senha esse trajeto, essa trajetória pedagógica. E a Escola da Conceição Linhares, essa criatividade que vocês nos mostraram, eu penso que é profundamente educativa. Alessandra, Eliane, todos os projetos de vocês. Eles ensinam as demais escolas a combinar uma aprendizagem significativa, uma relação com a comunidade. Bom, a partir daí, vamos às outras finalidades da escola. Tem outras finalidades? Tem outras finalidades? Será que termina nisso a finalidade da escola? Não, eu tenho certeza que não. Não, óbvio que não. Por quê? Porque na escola está se formando pessoas. Está se formando gente. Está se formando pessoas que leem e que interpretam o mundo. Mas não apenas isso. Se apropriam do conhecimento. Mas abre possibilidade de intervenção nesse mundo. Lutar pelo campo, por aquilo que o campo precisa. Por isso as atividades, com as atividades da produção leiteira, com a produção suína, com aquilo que os estudantes sabem, trazendo para dentro da escola. Eu diria, dessa forma, é possível, com a apropriação do conhecimento científico, artístico, filosófico que vocês fazem, por meio dessas diferentes práticas, potencializa para que os estudantes se reconheçam como sujeitos capazes de intervir nesse mundo que eles estão vivendo, junto às suas famílias, junto às suas comunidades. Mas eu tenho certeza, não para por aí. Porque torna-se e abre a possibilidade de esses estudantes se perceberem e se sentirem capazes de intervir, inclusive nos destinos da própria sociedade. Porque talvez aí também é uma finalidade muito importante da escola. Porque se nós temos uma sociedade, talvez, que não prioriza, que não dá valor ao jovem do campo, à escola do campo, bom, então nós precisamos pensar também em uma relação social capaz de dar condições dessa juventude que vive no campo, permaneça no campo, que produza coisas interessantes no campo, que produza uma alimentação saudável, que produza conhecimentos que se revertem em qualidade de vida para si e para suas famílias. Então, eu parabenizo vocês por essas práticas, por essas inúmeras atividades que vocês estão fazendo. E eu diria, nós que ficamos aqui assistindo vocês e ouvindo, nós aprendemos muito. Aprendemos que é possível transformar a escola,
tornar a escola significativa, potencializar as finalidades da escola, potencializar as grandes finalidades da escola. É uma experiência que provoca transformação no universo? Não, não, talvez não hoje. Mas as pessoas estão se transformando. Vocês estão educando, vocês estão participando de um processo educativo. E a educação e a formação, ela não se limita num pequeno território, na comunidade da Canhada Funda ou na comunidade São Bento. Ao contrário, é a partir dali que se abre o universo para o mundo. E eu tenho certeza, a função social da escola do campo, a função social da escola e a função social da escola do campo em especial, eu vejo que vocês demonstraram isso, que vocês estão cumprindo muito bem, que vocês estão atingindo de forma muito satisfatória. E finalizo dizendo, por que vocês estão fazendo isso? Porque internamente vocês estão se organizando. Vocês estão tendo formação continuada. A escola de vocês, Neuza, está indo para a formação do núcleo. Vocês estão já multiplicando as potencialidades da escola de vocês. Vocês já não permanecem na Canhada Funda, não. Vai para o sudoeste, vai para o núcleo, vai para... É exatamente isso que vocês estão fazendo. Esse projeto de leitura, Leucira, não é da escola de vocês, mas agora, a partir de agora, vocês multiplicam essa experiência e esse projeto é do mundo, é da sociedade, é daqueles que se interessam em ressignificar e tornar a escola um ambiente agradável, um ambiente de aprendizagem, um ambiente de constituição de pessoas sensíveis, conscientes, críticas, que se apropriam do conhecimento e que são capazes de intervir na realidade. Talvez esse seja o grande desejo, né, de todos nós, da universidade, dos professores, né, de todos os docentes que se envolvem com a educação no campo de forma específica, né, e de educação em sentido geral, de que as pessoas queiram a escola, gostem da escola e aprendam com a escola. E vocês demonstraram isso. Então, parabéns para vocês, parabéns por essas iniciativas, continuem. E essa solidariedade, eu destaco isso, essa solidariedade do trabalho pedagógico feito pelas equipes, junto com os estudantes e as comunidades, eu diria, é o grande aspecto, é o grande ensinamento que vocês nos deram hoje. E que isso é possível de fazer porque vocês nos mostraram. Com conversa, com depoimentos, com imagens, com sinceridade, com concretude, com aquilo que a professora Cecília, mostrando essa coerência, que vocês estão aqui, não precisa inventar nada, não precisa decorar nada. Vocês estão falando aquilo que vocês estão construindo no cotidiano de vocês. Então. Como o professor Bonamigo disse, vocês hoje nos ensinaram muito. E isso vai ficar, como é o objetivo dessas nossas lives, né? Que fique registrado aqui para que a gente possa trocar entre as escolas essa referência que vocês produzem do que é ser uma escola no campo e do campo, e trabalhar nessa perspectiva do fortalecimento da escola articulada à comunidade, né? E na produção na apropriação do conhecimento e na construção desses jovens, dessas crianças que frequentam as nossas escolas. Então, nós agradecemos muito às escolas, a equipe que trabalhou aqui, os bolsistas, os colegas, e nos comprometemos de continuar esse trabalho e gostaríamos de dizer o seguinte: na próxima quinta-feira, nós teremos aqui uma palestra muito importante, nesse mesmo horário e nessa mesma sequência de lives, que é uma conversa com a professora Janete Ritter, da UniOeste, que vai trazer para nós algumas reflexões sobre o georreferenciamento e o fechamento das escolas do campo. Como fazer nessas relações entre transporte escolar e escola pública do campo, campo e cidade, e todo esse mundo que envolve essas situações das nossas escolas. Então, agradecemos a todos e todas mais uma vez e nos vemos na próxima quinta-feira.